O capítulo 15 de Apocalipse, que tem como título Os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. Eu vou ler alguns versículos e depois nós vamos passar para o capítulo 16. O versículo 1 em diante diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Queridos, primeiro aqui João ele vai dizer que ele vê mais um grande sinal no céu. Aí ele vai ver 7 anjos reunidos, que tinham em suas mãos cada uma taça, totalizando 7 taças com a ira de Deus. Essa ira de Deus, ela será transformada em pragas. Se a gente for observar direitinho todo o contexto, todo o histórico bíblico, em diversos momentos da humanidade, Deus castigou o povo com praga. A saída do povo de Deus do Egito foram ocasionadas 10 pragas. Em muitos momentos de desobediência do povo de Israel, as pragas vinham e consumiam a sua lavoura. E no momento final, onde a lavoura de fato são as pessoas, onde nesse momento Deus ele já fez a sua colheita, ele vai lançar a sua ira em forma de pragas aqui na terra. E João ele vai dizer, ele vê um semelhante ao mar de vidro, e isso nós já vimos lá no início do Apocalipse, quando João ele disse que ele vê um cuja aparência era semelhante ao mar de vidro, porque faltou-lhe palavras e adjetivos para descrever a presença de Deus. Então ele diz mar de vidro, que é uma coisa grandiosa, sem comparação alguma. E esse mar de vidro, como se fosse misturado ao fogo. E junto estavam aqueles que saíram vitoriosos. Aí ele vai descrever aqueles que saíram vitoriosos da besta, do falso profeta, aqueles que saíram vitoriosos da sua imagem. Lembra da imagem que o falso profeta construiu da besta, que deu a essa imagem vida e poder para matar aqueles que não se prostrassem diante dela? Aqueles que saíram vitoriosos do número da besta. Então, aqueles que morreram na grande tribulação, mas resistiram, eles estavam junto de Deus. Então, quando os 7 anjos com as taças da ira de Deus estavam reunidos, lá estavam aqueles que venceram. Mas não é aqueles que venceram e continuaram aqui, não. Essa vitória foi por meio de sacrifício, foi por meio de sangue. Por isso que nós falamos, hoje ser salvo, por mais que pareça ser difícil, não é. A salvação hoje ela é gratuita. A salvação ela está atrelada com a nossa fé, a nossa crença. Mas no dia em que der início a grande tribulação, na sua fase decisiva, a salvação e a vitória, ela estará ligada com o sacrifício que cada um vai fazer, o sofrimento que cada um vai passar. Isso vai medir aqueles que serão salvos. E eu vou dizer para vocês, terão muitos salvos.
mesmo com tudo isso. Mas será difícil. Não é preciso passarmos por esses momentos. Podemos adquirir a nossa salvação hoje, mas João ele vê diante de Deus no capítulo 15 os que estavam ali vitoriosos e eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E aqui eles vão enaltecer ao temer a Deus. Então, junto com a presença de Deus, estavam os que venceram cantando. Por isso que todas as vezes que tem, eu vou colocar esse exemplo porque é fácil de entender, uma competição esportiva, ao término, daquela competição, sempre canta-se uma música. Essa música é chamada de tema da vitória. Nos finais de semana, o automobilismo, para quem gosta de Fórmula 1, sempre canta-se a música. Quando aquele que é vitorioso, ele atravessa a linha de chegada em primeiro lugar, é entoada uma canção e uma bela canção. E todos querem ouvir a canção da vitória. Nesse momento, aqueles que venceram, eles com as suas harpas tocarão e cantarão, farão festa de alegria. A música de Moisés, que música é essa? Talvez a música em que Miriam, ela toma a dianteira, quando eles atravessam o Mar Vermelho, ela pega o tamborim, chama as mulheres e ali ela dança na presença de Deus e um cântico é entoado em agradecimento à vitória. Que vitória? Ter atravessado o Mar Vermelho, os seus inimigos serem afogados. Não cantam ali a morte dos inimigos, mas cantam o livramento que Deus os deu, porque aqueles que pereceram vinham em busca de suas vidas. Então, ao fim de tudo isso, eles cantarão o hino da vitória. E ali eles mostrarão que realmente vale a pena servir ao Senhor. O capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Ou seja, as 7 taças. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eu não sei se os irmãos aqui lembram, mas eu me lembro que quando eu era criança, e acredito aqui que Titão talvez não, porque ele é mais jovem do que eu, mas Galego está meio passadinho assim, acho que é também da época dele. Havia uma pereba que saía nas pessoas chamada de lastimonha. E era muito difícil sarar aquela pereba, acho que a benzotacil era o medicamento que tinha mais efeito. Eu me lembro que eu tive uma pereba, não era uma lastimonha, mas ela levou tempo para sarar, para cicatrizar. E quando o primeiro anjo derramar a primeira taça com a ira de Deus, vai se nascer em cada homem e mulher que tem um sinal da besta, que são adoradores das trevas, uma chaga maligna da parte de Deus que atormentará essas pessoas, uma ferida que não cicatrizará. Então começa aí o sofrimento. No versículo 3, e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, ou todo ser vivente. Lembra que primeiro foi-se dizimado 25%, um quarto da população. Depois foi eliminado 1/3,
tanto dos homens quanto dos seres viventes, da água, da terra. Depois mais um terço. Sobrou pouca coisa. Agora, quando for derramado a segunda taça da ira de Deus, a água se tornará em sangue, toda água, e todo animal aquático do oceano morrerá. Essa segunda taça é derramada no oceano. Isso é para que aqueles homens que serão representantes de todo o homem que perdeu a sua salvação desde Adão até aquele dia, eles percebam o mal que eles fizeram. O sangue que foi derramado sobre a terra se revestirá na água do oceano e todos os animais irão morrer. Versículo 4: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Agora, esse anjo vai derramar a ira de Deus em toda a fonte de água potável, e tudo se transformará em sangue. Então, aqueles que um dia derramaram o sangue humano, agora que bebam, porque não existirá mais água para ninguém beber. Então, o sofrimento vai chegar a um nível inimaginável. Hoje, o Covid, vamos colocar, porque é o que faz parte da nossa realidade, é o mal que transformou a esperança, a força de vontade em medo, em terror e em dúvida. Como será o futuro? Naqueles dias eles dirão: esse é o nosso presente. E como será ainda pior o futuro para eles? No versículo de número 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Foi permitido derramar a ira de Deus sobre o sol, mas não foi para escurecer o sol, foi para que o calor do sol queimasse os homens. Mas não é queimar deles serem devorados, não. É um calor quase que insuportável constantemente. E sabe o que aconteceu? Eles blasfemaram contra Deus. Lembra das pessoas? Espero que não aconteça com vocês, que tomam uma topada e proferem cada nome, né, como diz aí, o nome da pelada. Sabe a pessoa que está passando por uma situação difícil e cede se voltar para Deus, se revolta contra Deus? Sabe, uma mãe que perdeu um filho e ela culpa Deus. Uma pessoa que perdeu o emprego e se ele voltasse para Deus e dizer: Senhor, me socorre, ela vai culpar a Deus. E aí ela começa a enumerar suas qualidades. Mas eu que sempre fui bom, eu que sempre fiz isso, eu que sou assim, olha quem está lá, por que não fez com ele, teve que fazer comigo, eu que dava o dízimo, eu que fazia. E aí ela começa a enumerar suas qualidades. Se esquece que tanto qualidade como defeito todos nós temos. E que Deus ele não é culpado por nada que nos aconteça. Porque aquilo que nos acontece é fruto das nossas escolhas e das nossas decisões. E Deus nada tem a ver com isso. Um casamento fracassado, o que é que Deus tem culpa? Se fomos nós que escolhemos a pessoa. Se nós escolhemos
um caminho errado, o nosso salário será de acordo com aquele caminho. Quem planta laranja vai colher o quê? Laranja. Aí depois, mas eu queria limão. Se tu queria limão, plantasse limão. E acontece muito isso com as pessoas. Diante de uma situação adversa, ao invés de buscarem a Deus, e aqui, quando eles são punidos, aí eles começam, em peso, a blasfemarem contra Deus. Mas diz que não há nada, galera, pior que não possa piorar. Não há nada ruim que não possa piorar. O Vasco foi rebaixado. Olha a tragédia no Campeonato Carioca, né? No versículo 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Quando a taça é derramada sobre o trono da besta, a dor era insuportável e eles continuaram a blasfemar ainda mais forte. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esse é o caminho aonde passarão a pelejar a grande peleja do Armagedon, coisa que está logo aqui à frente e que daqui a pouco a gente vai falar, daqui a pouco, não hoje, né? Em uma outra oportunidade. E vi sair dali 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram para o lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, quando se derramou a sexta taça, o rio Eufrates, ele secou-se completamente e o seu leito tornou-se, em terra seca, porque ali abriu-se o caminho para a passagem de todos esses reis com os seus exércitos para a última e grande batalha que vai acontecer. Então, aqueles espíritos semelhantes a rãs foram ao encontro, desses reis para convocarem e agregarem um grande exército para essa peleja final. Ali, Satanás sabia que era chegado o seu fim, e mesmo assim ele continuava a tentar contra Deus. E o sétimo anjo, no capítulo 17, ele derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra, do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha, quando
aconteceu aqui no lançamento, né, dessa praga da sétima taça, um terremoto nunca visto antes. Olha que nós já falamos aqui em capítulos anteriores sobre terremotos, catástrofes naturais. Mas o que eu vou finalizar aqui e fechar é essa saraiva de pedra, essa chuva de pedra. Haverá uma chuva de pedra e essas pedras terão o peso de um talento. Alguém aqui saberia dizer em quilograma da nossa medida qual o peso de um talento? 43,8 kg. Vai chover pedras de 43,8 kg cada pedra. Agora você imagine, essas pedras elas vão desprender, digamos que seja das nuvens, que é de onde normalmente, né, vem a chuva, que elas caem da altura das nuvens. Uma pedra de 43,8 kg, a que peso ela não vai chegar aqui na terra? Casas, prédios, que ainda resistiram aos terremotos e a tudo que aconteceu até aquele momento, agora não vai resistir. Os armamentos, né, bélicos, pouca coisa. Talvez resista apenas aquilo que está sendo armazenado no subsolo da terra. Tem gente que não sabe, não faz ideia, mas existem escavações quilométricas no subsolo da terra, esconderijo. É por isso que acontecerão os terremotos. É para destruir o que está acima e embaixo da terra. Mas algumas coisas ainda restarão, porque ainda terá a batalha do Armagedon. Mas pense vocês, os homens correndo de uma chuva de pedra, não há proteção para um peso desse tamanho. Fugir para onde, né? Ir para onde? E mesmo com tudo isso, eles não vão voltar-se para Deus. Eles não vão se arrepender. Porque todos esses homens carregam na sua testa a marca da besta. São condenados, na verdade. Em Gálatas 6,17, esse é um dos versículos que trouxe o nome, né, da nossa igreja, Igreja Batista, Ministério Marcas do Cordeiro. Paulo ele vai dizer: desde agora, ninguém mais me inquiete, ou seja, ninguém tira a minha paz ou meu sossego, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. São marcas que não conseguem serem escondidas por uma vestimenta ou por qualquer outro artifício. A marca de Cristo na nossa vida, ela é visível a todos os olhos. Todo mundo vê e contempla. Você tem o selo, a marca de Jesus. E aqueles homens, eles terão a marca da besta. Por isso, toda essa punição e todo esse mal, tudo está chegando ao fim. Mas ainda não é o fim para a humanidade. Então, são cenas dos próximos capítulos. Na quarta-feira que vem, vamos estar falando sobre o capítulo 17. Amém? Que Deus abençoe a todos. E fica aqui o nosso estudo dessa quarta-feira.